Boa tarde, meninos. Conforme então já havia combinado com vocês, vamos dar sequência à nossa matéria aqui sobre o último capítulo da nossa apostila 1, que diz respeito ao iluminismo. Então vamos lá. O que eu posso adiantar para vocês? É um capítulo que vai dizer um basta, vai representar um basta aí da sociedade que se cansou de tudo aquilo que a gente viu nos primeiros capítulos aí da apostila 1, que diz respeito aos desmandos dos monarcas, ao rei mandando e desmandando do jeito que ele achar melhor. E esse tipo de combate, entre aspas, aí para cima dos monarcas, vai ser na base do conhecimento. Lógico, vez ou outra vai ser necessário o uso de armas, né, o uso da força para combater esses reis que mandavam e desmandavam do jeito que eles queriam, mas cada vez mais vai ser comum o uso do argumento. Tudo vai ter um porquê para tentar derrubar o rei. Então, é uma resposta da sociedade a esses mandos e desmandos do rei durante vários e vários séculos por toda a Europa. Beleza? E aí vocês estão vendo na imagem de abertura uma fileira de livros que foi justamente nessa época em que os livros bombaram, que tiveram uma ampla divulgação para que as pessoas tivessem acesso a qualquer tipo de conhecimento. Beleza? Então vamos lá, seguindo em frente. Bom, o primeiro ponto que aparece aí é o antigo regime em xeque. Turminha, estou seguindo exatamente a sequência da apostila, tá? Eu recomendo até que vocês deem uma lida no capítulo antes para se situar melhor, tá? Então, o antigo regime foi colocado em xeque. Significa o quê? Que o rei já não manda mais do jeito que ele gosta. O rei não manda mais do jeito que ele sempre quis. Bom, eles sempre ficaram amarrados a uma justificativa religiosa, né? Deus quis que eu governasse, as Sagradas Escrituras que a gente viu lá com Luís XIV, a cura das feridas que a gente viu dos reis lá na Inglaterra, enfim. Então a justificativa desses monarcas era sempre voltada para a religião. A questão da violação de correspondência, gente, um absurdo. O, tudo que circulava em se tratando de cartas e qualquer documento lacrado naquela época, via correio, os reis, se eles achassem melhor, eles podiam bisbilhotar e vasculhar. Jogando para a nossa realidade, é como se fosse o seguinte: já pensou se os reis, se os nossos presidentes, se os nossos governantes tivessem acesso a tudo que a gente conversa no WhatsApp, tudo que a gente conversa por uma chamada de voz ou usando qualquer outra rede social? Já pensou se eles tivessem acesso a qualquer tipo de informação que vocês usassem aí no mundo virtual? Seria um baita de um absurdo, né? Naquela época, a mesma coisa. Então, essa questão de violação significa que ele queria ter noção de tudo que estava sendo mandado de informação de um canto para o outro dentro dos seus reinos, certo? E era tudo pautado em cima de uma lei, viu, gente? Os reis usavam de uma lei que eles podiam fazer isso a hora que bem entendesse, beleza? A questão da censura. A censura de publicações significa o quê? Que você não podia publicar simplesmente o que queria, tudo tinha que passar pelo filtro do rei. Então, se fosse um livro que não fosse do agrado do rei, ele não seria publicado. Se fosse uma canção, uma música, uma ópera, uma orquestra, né, que não fosse do agrado do rei, sem chance. Um quadro que de repente fosse ofensivo ao rei, nada disso, entre outras coisas. Então havia uma censura forte de qualquer publicação que o rei suspeitasse de algo, beleza? E por fim, nessa primeira parte aqui, está falando sobre a vestimenta dos súditos. No finalzinho aí dessa primeira página do capítulo, gente, está falando a relação da cor púrpura, que é como se fosse a cor roxa, tá? A cor roxa hoje, extremamente comum na moda, extremamente comum em qualquer tipo de decoração. Nessa época, em alguns países, era uma cor exclusivamente usada só pela monarquia. Então, se a pessoa que não fosse da corte quisesse usar um vestido ou qualquer outro vestuário e parte componente da roupa que remetesse à cor púrpura, ela era na hora proibido de poder fazer esse tipo de vestimenta. Então o cara tinha o poder na mão mesmo, tá? Então isso vai nos levar ao segundo ponto. Os interesses do monarca estavam acima dos interesses do povo. Então é aquela questão do patrimonialismo que nós já vimos, a questão do personalismo, só fazendo uma revisãozinha bem rápida aqui com vocês. Personalismo significa o quê? O Estado sou eu represento o poder. Assim fez Luís XIV e assim fizeram os Stuarts, tá?
E patrimonialismo significa o quê? Os recursos públicos, ou seja, o dinheiro dos impostos, se eu, rei, quiser usar para benefício próprio, assim eu vou fazê-lo. Existe um aparato na lei que me permita fazer isso. Tá? E chegou num ponto que foi gerando críticas, gente. Mais uma vez falando, a população cansou. A população não aguentava mais esse tipo de desigualdade em que o rei tinha tudo e eles não tinham nada. E dá-lhe impostos. Tá? Então, o primeiro movimento que vai bater de frente com o rei, ele vai ser chamado de iluminismo. Por que, que tem esse nome? Porque os caras que vão pensar dessa forma, tudo intelectual, tudo gente estudada, tudo gente que havia feito carreira na universidade, que havia recuperado inclusive textos gregos e romanos, eles vão bater de frente com o rei, dizendo que tudo que lembrasse a forma de monarquia absolutista remetesse à escuridão. Então era a idade das trevas, a era da ignorância, a era da opressão e tudo mais. E esses mesmos filósofos se intitularam como as luzes, aqueles que vão ser responsáveis por trazer luz ao conhecimento, iluminar tudo, dar à população a noção de tudo do que estava acontecendo. Beleza? Então por isso que o século XVII, o século XVIII vai ser marcado como o século das luzes. Beleza? E dentro do iluminismo, pode-se dizer que teve duas divisões aí de estudos. A primeira é o estudo das ciências humanas, que envolve economia, envolve história, envolve direito. De certa forma, lá na frente vai influenciar muito na geografia, na sociologia, filosofia, entre outras formas de estudo aí. E o que as ciências humanas prega? É o estudar usando o raciocínio, é o estudar usando um método científico. O que é um método científico? É quando eu consigo comprovar alguma coisa estudando, escrevendo a respeito e também comprovando, por isso que está escrito prática aí. E também comprovando o que diz respeito ao que eu quero provar. Um exemplo bem simples aí. Vamos supor que fosse alguém quisesse provar que o homicídio era um crime que todos deveriam pagar de forma igual, quando alguém tira a vida de alguém, tá? Então eles vão recuperar em alguns textos romanos, misturados aí com outras formas de estudo, por que essa lei deveria ser feita. Não é a questão de que a turma do rei tem que ser julgada de uma forma e o povão tem que ser julgado de outra. Não, todos são iguais perante a lei, né? E também comprovando na prática, na execução dessa lei, que tudo deveria ser feito de uma mesma forma. E assim foi feito na economia e assim foi feito também na parte da história, tá? Então, por isso que leva o nome de ciências. E na parte das ciências da natureza, melhorou na questão de ter novos instrumentos e cálculos a partir de experiências em laboratórios. Gente, ciências da natureza vai ser o boom, por assim dizer, da química e da física, tá? Vai ser uma revolução aí em estudos, por exemplo, elementos da natureza, movimentos que a natureza faz. Vamos lembrar que dentro da física, gente, vai ter vários desdobramentos aí para se estudar. A questão do eletromagnetismo, eletricidade, mecânica, hidrostática, tudo começou nessa época aí do iluminismo, em que os caras querem estudar por conta própria, querem estudar, calcular, testar e comprovar tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Tudo aquilo que poderia vir a acontecer, certo? E o resultado de tudo isso que surgiu foi a enciclopédia. A enciclopédia praticamente o avô do Wikipédia que a gente vê hoje. É quando pela primeira vez dois caras aí, dois franceses, um cidadão chamado Diderot e um outro chamado D'Alembert, eles tiveram a iniciativa de reunir todos os cientistas de várias áreas nessa época, tanto se tratando de humanas quanto da natureza e também de exatas, que é a matemática e geometria, para que todos os estudiosos dessas áreas aí, dessas três áreas, saíssem pelo mundo catalogando tudo, escrevendo tudo que eles pudessem descobrir a respeito do nosso planeta, né? E escrever sobre como determinada coisa se comporta de forma experimental. Então, tudo seguindo a mesma regra. Vou pegar um exemplo de cada. Por exemplo, entender o que é uma trigonometria. Vocês vão ver isso lá no colegial. Trigonometria é um estudo aprofundado da geometria, né? Para se ter uma noção de como se compõe determinado espaço, como se constrói determinada coisa,
tá? A questão, por exemplo, do entendimento da vida de uma pessoa, por que tal político foi importante, é entender de forma científica o que foi a vida da pessoa. E entender, por exemplo, o que é o ferro, vamos pegar um metal bem simples aí, estudando na natureza como que ele é formado, o que é possível aproveitar dele, por que ele é importante, entre outras coisas. Então, a partir de tudo isso, foi tudo catalogado, tudo organizado em papéis, né? E tudo colocado no formato de um livro, beleza? Então, essa daí, gente, vai ser a nossa primeira parte aí, o nosso primeiro entendimento sobre as mudanças de questionamento do poder vão acarretar no, na nossa Europa moderna, beleza? Então é isso.